Olá, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Literatura e Educação Literária. Eu sou a professora Aline Maziero. Essa é a nossa aula do módulo 2, unidade 2. Módulo 2, Linguagem, Gêneros e Literatura na Infância. Unidade 2, Literatura na Infância, o prazer da leitura como experiência cotidiana. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa unidade, nós vamos aprender que a literatura deve ser mais do que um instrumento pedagógico. Isso é uma questão que a gente tem colocado desde a nossa primeira aula, né? E espero assim, que a gente continue falando sobre isso, que a literatura ela tem que ser vista, pensada em sala de aula, muito mais do que como uma forma de ensinar alguma coisa para o aluno, mas também como uma experiência estética, que o contato com o texto literário favorece a formação subjetiva das crianças, porque favorece aquela questão de que a gente já comentou também, né, a formação de uma ética, de um estilo de vida, de uma forma de encarar o mundo mais aberta para as diversidades. E que o ler é um direito humano. Mais do que tudo, assim, este é um postulado do Antônio Cândido de que todos nós temos direito à literatura, um direito inalienável, que não prescinde, não precisa só ser via texto literário, que nós, mesmo sem o acesso ao texto escrito, temos a capacidade de fabular, de realizar a fabulação, e por isso, assim, assistir telenovelas, ver séries, encarar, verificar, né, identificar-se com personagens da ficção, também é uma forma de fabulação, é uma forma de a gente exercer o nosso direito à literatura. E que a leitura pode ajudar a formar leitores para uma ética sensível e não moralista, porque muitas vezes o que a gente ainda vê nas escolas, né, principalmente formação de leitores e crianças e jovens leitores, de que os textos literários eles têm que ter um fundo moral, eles têm que ensinar alguma coisa, têm que ensinar um comportamento, uma conduta. E aqui a gente vai tentar desconstruir um pouco essa ideia, com base nas nossas leituras obrigatórias e complementares. E ao longo da nossa aula, nós vamos propor, então, que a literatura e a leitura de literatura seja, ajude a formar uma ética menos moralista. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa nossa aula é que a leitura ela tem que ser vista como prática social. Né? A todo momento nós estamos lendo textos. A leitura ela não está, né, por mais que às vezes a gente queira pensar assim, ela não está restrita à escola. Né? Para eu sair de casa, me dirigir ao centro da cidade, eu preciso ler. Então, eu preciso identificar a leitura como prática social. Né? A leitura literária ela tem que estar disponível na escola para a gente, para todas as idades, né? Desde a educação infantil. E tem que ter esse acesso, os estudantes têm que conseguir identificar o que é uma leitura literária ou não. Até o século XVIII, não havia uma definição de literatura. Havia uma definição de belas artes, né, de arte, mas não de literatura como texto escrito. Então, a ideia de literatura ela surge pós-romantismo como uma proposta de que quem tem literatura
é o sujeito culto, que é, por ele possuir literatura, por ele possuir um saber, né, ele é diferente, ele se distingue do ignorante. E isso faz com que essa cultura literata ela afaste o homem comum da língua oral, da cultura oral, que era o comum das nossas cidades, né, das nossas interações sociais. Então, a língua oral, né, a cultura oral, essa coisa de contar histórias, né, ao redor do fogo, por exemplo, ou no fim de uma noite, né, isso vai se diluindo de maneira a que essa acentuação do que é literário, né, de quem tem literatura ou não, faz surgir mais ainda, né, num país já bastante desigual como o Brasil, faz surgir essa clivagem social, essa diferença social, né, mas ela não explica que ela está fazendo isso, porque ela vai propor que ler é um ideal a se perseguir. Então, ser uma pessoa ilustrada, ser uma pessoa letrada, era alguma coisa desejável, né? Nos diz a Regina Zilberman no texto que a gente tem como central da nossa aula de hoje, que é o texto de Gig. Ao longo do tempo, essa ideia ela permanece. Então, outros autores que a gente traz aqui, a Paulo e a Oliveira, afirmam que a criança, geralmente, como ela faz parte de uma minoria que não enuncia seus valores, que não tem, né, a sua voz reconhecida como autoridade, essa criança ela precisa de alguém que a guie, que alguém que diga o que é ou o que precisa ou não ser feito. E é aí que surge a figura do adulto como este guia, como essa autoridade que é detentor de um saber, né, que diz, olha, isso aqui você precisa saber. Porque as crianças, né, de acordo com essa percepção, elas não tinham, né, elas não têm condição de demonstrar o saber, então elas não sabem. E elas precisam de alguém que tenha esse saber e que passe para elas, né? Faça elas chegarem a esse saber novo. Só que isso é uma concepção, né? Como a gente pode perceber, uma concepção bem que não leva em consideração a autonomia da criança, que não leva em consideração a capacidade que a criança tem de interagir com o texto literário, porque quando a criança ela entra em contato com o texto literário, e aí eu volto, né, para citar Ana Maria Machado, ela transcende a atividade de compor frases, ela não vai estar só pensando na formulação daquela frase, em como ela se. Ao contrário, ela não vai pensar em como a frase foi composta, mas ela vai procurar, né, saber o que aquilo significa no mundo que está sendo construído, naquela ficcionalidade do texto. Então, a criança, ela não precisa de ninguém que a leve, porque geralmente a Ana Maria Machado também diz que a literatura ela costuma transportar para outro universo, em que o leitor se transforma em parte da vida de um outro e passa a ser alguém que ele não é no mundo cotidiano. É aquela questão que a gente já comentou, né, dele experimentar várias vidas na vida de leitor. E isso acaba sendo tirado do livro infantil,
porque o livro infantil tem sido utilizado como um produto por meio do qual alguns valores sociais são veiculados. Então, primordialmente, a literatura infantil ainda, ela busca formar cidadãos, né? Ela busca formar comportamentos e não expor esses pequenos cidadãos a diferentes tipos de comportamento que façam ele perceber, né, para como ele deve agir ou se ele deve agir daquela forma que está sendo retratada, né? Então, isso acaba sendo tirado do livro infantil hoje, porque o livro infantil é também produto das grandes editoras e das editoras especializadas nisso, que acabam fazendo livros voltados para serem brinquedos, não que querem trabalhar questões morais, né? E isso tem que ser repensado quando a gente traz o livro infantil para a escola. Esse tipo de mediação da literatura na infância, ela cria para a mente da criança hábitos associativos, que aproximam as situações imaginárias vividas na ficção a conceitos, comportamentos e crenças desejados na vida prática. Então, assim, a literatura infantil, ela busca mostrar como as crianças devem agir na vida prática. E isso, assim, essas autoras que a gente cita na nossa aula, a Paulo e a Oliveira, elas buscam como referência o Plano Nacional do Livro e da Leitura, que já faz uma referência explícita ao Antônio Cândido e à concepção de literatura como direito, né? Pois todos temos necessidade de fabulação, ficção e fantasia, inclusive as crianças, mas, ao mesmo tempo que essa escola ela já propõe essa mudança para pensar a literatura como direito humano, ela ainda tem, segundo a pesquisa Retratos do Brasil, né, que teve sua última edição, a sexta edição, publicada no ano passado, 2024, denuncia que a literatura ela está fortemente ligada à escola, né? A ideia que nós temos de escola e, assim, que depois que passa o período escolar do aluno, né, do nosso estudante, ele não volta às bibliotecas, né? Ele só lê durante o período escolar, e isso faz com que a leitura e a literatura sejam institucionalizadas pela escola, né? Como a gente tem dito frequentemente, a escola ela tem esse poder de dizer o que é ou não válido do ponto de vista da literatura, porque ela ela tem um critério de gosto, né? Ela tem um suporte ali que dita para ela, né? Que ela nos dita o que é ou não é bom para aquela faixa etária dos alunos. E a literatura, ela deveria, ao contrário, operar no consciente, no inconsciente das pessoas e fornecer um tipo diferente de conhecimento do mundo que se opõe à instrumentalização didática e doutrinadora. Então, não é uma coisa... ler literatura não é uma coisa que a gente aprende na escola, né? Porque é uma forma de reagir aos textos, né? Mas quando a escola a instrumentaliza, a escola torna aquela leitura que deveria ser prazerosa, às vezes, um problema para a grande maioria dos alunos, que então, no seu tempo livre, fora da escola, não costumam ler. A gente viu por essa pesquisa também, que depois de muito tempo
houve um decréscimo no número de leitores no Brasil, então, assim, na compra de livros, né? Então, toda essa preocupação que nós estamos cada vez mais atrelados ao ensino de leitura, né? E ao ensino de literatura só nas escolas. Isso tem que ser levado para a vida cotidiana dos nossos estudantes. Segundo a Marisa Lajolo, a escola é a instituição que há mais tempo e com mais eficiência vem cumprindo o papel de avalista e de fiadora do que é literatura, né? São funções essenciais. Ela diz o que é e por que aquilo é considerado literatura, né? E isso, assim, ainda é uma questão, os profissionais, né, da área de literatura, nós ainda nos questionamos o que é a literatura, nós ainda procuramos dizer para os nossos alunos, olha, isso aqui é um texto literário, isso não é, e isso faz com que exista uma grande diferenciação entre os leitores, entre aqueles que são considerados literários e não são, né? Porque a escola ela tem o poder da censura estética. Ela pode dizer o que é ou não de bom gosto sobre a produção literária. Ela tem contato, né, com o que é produzido antes, inclusive, né, nas escolas. Nós temos acesso ao que é produzido em primeira mão, assim, e podemos atuar. Então, a academia, principalmente, ela diz, né, aquele autor merece ser lido, tal autor não merece ser lido. E isso acaba marcando muito, principalmente se forem jovens leitores, porque eles vão ficar com aquela questão: eu nunca vou ser capaz de ler um autor do Quilate de Machado de Assis, por exemplo, porque acho muito difícil, né? Isso é uma crítica bastante comum, né? Muito difícil um Guimarães Rosa. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que o ser complexo na escrita é ser mais ou menos literário, né? E aí a dificuldade de aceitar que esse aluno lê livros best-seller, que ele tem contato com a literatura de outros países, né? E que ele não conhece e tem muita dificuldade com a literatura produzida no nosso próprio país. Assim, então, da mesma maneira que a escola tem como dizer o que deve ou não ser lido, ela serve como um instrumento para a educação moral das crianças, à medida em que ela sensibiliza para dilemas morais que são vividos pelos personagens da literatura e suscita no ambiente escolar democrático a reflexão sobre valores e sentimentos inerentes às suas condutas. Então, quando a gente consegue refletir com os nossos alunos sobre os textos que eles estão lendo, né, muitas vezes isso vai acarretar na mudança de comportamento desse aluno frente a um determinado conflito. Por exemplo, em relação à diversidade, à representação dessa diversidade, com crianças brancas, negras, amarelas, pardas, com crianças cadeirantes, com crianças com transtornos globais de desenvolvimento. E isso vai sendo um papel que a literatura acaba ajudando a escola a cumprir. Nesse sentido, ela tem sido bastante útil, porque ela provoca a reflexão. Só que, segundo Lajolo, um texto ele pode vir a ser ou pode deixar de ser literatura, porque, como a gente tem costumado dizer com frequência, né,
O conceito de literatura é um conceito movediço que existe em função de disputas ideológicas, políticas, sociais e que mudam de acordo com o tempo. Então, se hoje alguns temas são valorizados, isso não foi sempre valorizado, né? Essas perspectivas não foram sempre bem-vindas nos textos literários. Então, a conceituação de literatura depende do ponto de vista, do significado que a palavra tem para cada um e da situação em que se discute o que é literatura. Né? Quem está discutindo o que é literatura? Para cada tipo de pessoa que discute, né, todos nós exercemos vários papéis na sociedade. Então, como profissionais da educação, nós ocupamos um papel para dizer o que é ou não literatura. E isso muda de acordo com o tempo. Então, como nós temos dito, a literatura, quando se junta com a pedagogia para dizer o que pode ou não ser lido por uma criança, para ajudar na formação leitora de crianças e adolescentes, ela acaba ajudando também na disseminação da sua função utilitário-pedagógica, que é dominante na produção literária destinada à infância, desde as primeiras obras surgidas entre nós. Né? Aqui cabe a gente lembrar que a preocupação com a formação de leitores, ela remonta, né, ao século XIX e ela surge encampada pelo surgimento das primeiras escolas públicas. Então, as crianças elas passam a ficar um tempo na escola e elas precisam ser ensinadas de alguma coisa positiva. Elas precisam receber variados tipos de educação. E uma dessas formas é a educação literária. Né? Nesse sentido, a literatura infantil ela sempre teve mais esse cunho moralizante, né? Desde as nossas primeiras formulações, por exemplo, as fábulas, né? Os contos de Grimm, por exemplo, que mostram situações conflitantes e resolvidas assim, com base em ações que essas crianças tomam. Então, ela atende a uma própria demanda da cultura ocidental, que é a ideia do que é ser infantil. Né? Então, a literatura voltada para crianças, ela acaba se infantilizando, né? Porque ela atende uma ideia que nem sempre se cumpre, porque nós temos diferentes tipos de infância, grupos sociais distintos vivendo diferentes tipos de infância, e nós não podemos pensar que o texto moralizante que serve para um vai servir para todos, né? E que essa moral ela é compartilhada, né? Então, ela cumpre mesmo essa proposta de dizer o que é ou não ser criança em determinada época, o que é ser infanto. E aí eu trago para a gente Walter Benjamin, que trabalha com o conceito de experiência, e ele diz que a infância é um campo fértil das experiências sensíveis. O Benjamin ele escreve bastante sobre muitas coisas e ele escreve muito sobre cultura e ele tem uma parte das obras dele reunidas dedicadas à infância. E ele se lembra, né? Ele vive no começo do século XX e ele se lembra de que os momentos mais marcantes de experiências sensíveis para ele foram momentos em que ele estava com o corpo adoentado
mas bastante ativo imaginativamente. Então, ele, o que a gente fazia, né, criança doente no início do século XX? Né? Ia para a cama com um livro na mão. E o Benjamin, ele tem bastante ele conta muito dessas vivências, né? De quando criança, com um livro, ele mergulha num mundo simbólico de forma mimética, ou seja, a partir da representação, criando um sentido de maneira única, em um contato, né, com o texto literário. E o Benjamin, ele vai diferenciar a vivência, que é a experiência acumulada sem reflexão, geralmente associada à autoridade adulta. Então, aquela ideia anterior que a gente citou de que a criança precisava sempre de um adulto que lhe dissesse o que fazer, da experiência, que é um processo subjetivo, criador de sentido e enraizado no sensível e no poético. Então, a experiência, ela é muito mais significativa que a vivência para o Benjamin, porque a experiência demanda reflexão, demanda criação de sentido. E o Benjamin, ele vai voltar a dizer que os livros infantis, eles não servem para introduzir os seus leitores de maneira imediata no mundo dos objetos, animais e seres humanos, para introduzi-los na vida. Mas que a criança, quando ela se liga com os livros, né, quando ela tem contato com os livros, ela consegue entrar nas palavras como se entrasse em uma caverna. Só que em vez de criar suspeita, em vez de achar perigoso, a criança ela vai gostar daquilo. Ela vai transformar aquilo em brincadeira, em divertimento. E é essa capacidade lúdica, né, que o Benjamin trabalha bastante, que os livros infantis podem desenvolver para chamar a atenção e manter seus leitores atentos, né? Então, nesse sentido, a leitura ela não é apenas um ato intelectual, mas é também uma experiência poética e também uma experiência sensorial, porque a criança ela não consegue ainda, talvez ela tenha um pouco de dificuldade, né, de distinguir o que é real e o que não é, e ela se mistura, ela se vê como herói, ela se vê como parte daquele mundo ficcional. E, então, o Benjamin, ele vai recusar essa ideia moralizante que a gente falou, que a criança tem que ser preparada para o mundo real. Na verdade, a criança ela tem que dar margem, segundo o Benjamin, para a criação, para a possibilidade de interagir com imagens, com objetos e entender os gestos simbólicos. Então, a criança tem que ser livre para criar e assim ela tem um contato mais direto com a literatura, com o saber, com a criatividade de maneira geral. A experiência, então, para o Benjamin ainda, é bela, intocável e espontânea, uma vez que é a experiência do espírito, de modo que o homem só é capaz de experienciar a si mesmo ao enfrentar suas errâncias. Para o Benjamin, em suma, a experiência é um comportamento sensível e qualitativo, é um momento de qualidade. A experiência é diferente da vivência, porque a experiência ela se perpetua. Você se lembra daquele momento, né, que pode ter sido muito breve, mas que você guarda. Né? É um momento que reverbera nas lembranças das pessoas. Então, a experiência procura preservar um contato imediato com o comportamento mimético, né, com o comportamento da representação, e por isso ela vai se preocupar
com o saber sensível, então com o saber daquilo que a gente pode perceber, daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente pode experimentar, que consegue, então, se apoderar do simples saber. Então, não é um simples saber, mas sim a maneira como ele é vivido, né? Como algo vivido, algo experienciado. Outra questão muito importante da leitura do Benjamin é que ele contrapõe, principalmente os momentos de brincadeira e ludicidade na infância, à monotonia do tempo que ele passa na escola, porque a escola é repetição, né? E ele faz, então, essa crítica ao ensino escolar, à burocratização das escolas. E ele vai reforçar aquilo que a gente tem dito, que a experiência, o mais importante para a experiência é a intensidade, não a duração. Então, é mais importante um momento que ele passou vendo coisas de seu interesse do que os dias que ele passa repetindo coisas sem sentido na escola. Né? É isso pelas próprias experiências que o Benjamin mesmo narra. Então, o aprendizado, quando a gente. Isso nós podemos dizer das nossas próprias experiências, né? Como alunos, como estudantes, que o aprendizado se estabelece em estreita relação com o prazer de conhecer. Nós aprendemos mais facilmente aquilo que nós gostamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que faz sentido para nós. O Benjamin, por fim, ele rechaça a ideia de que existe um conteúdo imaginário, seja de um brinquedo, seja de um livro, estabelecido de antemão, que conduza a imaginação da criança. Então, a criança, ela vai extrapolar os limites daquele texto, porque ela tem imaginação e porque aquele texto permite que ela exercite a imaginação. E nesse sentido, não há um conteúdo que nós, como professores, tenhamos de deixar frisado para a criança, porque às vezes ela vai ver coisas que nós não vemos, né? E aí nós vamos passar a olhar os livros, né? A olhar uma determinada história de uma maneira diferente, né? Porque às vezes nós não conseguimos ver o que uma criança viu, né? Então é complicado a gente falar em que existe algo dado, né, na literatura, um sentido pré-existente ao texto, antes da leitura, né? Isso não existe quando a gente trata da literatura infantil, né, no sentido de que as crianças, elas exercitam bastante a imaginação. Então, por fim, o que o Benjamin acaba fazendo é uma crítica à educação institucionalizada, à técnica, à transmissão de valores morais e à utilidade social do brinquedo, né? E, por extensão, da literatura. Então, aí eu cito Benjamin. Elocubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos, material educativo, brinquedos ou livros que fossem apropriados para a criança é tolice. Desde o iluminismo, essa é uma das mais bolorentas especulações dos pedagogos. Seu enrabixamento pela psicologia impede-os de reconhecer que a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos de atenção e exercício infantis. Então, o Benjamin, ele diz que tudo pode ser brinquedo, né? Que nós já fazemos, com a imaginação, nós temos o brinquedo, que não precisamos criar livros, pensar em livros adequados para a criança, porque a própria criança vai dizer se aquele livro é adequado ou não para ela. Ela vai perceber, ela vai ser capaz. E se a gente, por exemplo, propor para uma criança que ela leia
um clássico adaptado, né? Por mais que a gente considere talvez uma leitura difícil para as crianças, né? Ela muito provavelmente vai se lembrar da leitura daquele clássico sempre, né? Como uma leitura realizadora, por exemplo, de um livro de aventuras, né? De um texto em que ela consegue, com o qual ela consegue se identificar. Então, nós não podemos e não devemos mesmo pensar numa maneira de hierarquizar como um texto vai chegar ou não para a criança, né? Porque ela está pronta, ela pode se preparar, né, de acordo com o que a gente conseguir ensinar para ela, né, de acordo com o que ela aprender com a gente sobre ler literatura. Então, dizer que uma criança não consegue, né, não vai ler determinado texto, é mesmo um pedantismo e uma coisa, uma proposta desnecessária, né, no sentido de que se ela não gostar, ela não vai ler. E pronto, né? As crianças são bem resolvidas do que a gente, elas conseguem dizer que elas não gostam das coisas e pronto. Então, aí eu continuo citando Benjamin, as crianças, nos produtos residuais, reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas e para elas unicamente. Neles, elas mesmo imitam as obras dos adultos, do que põe materiais de espécie muito diferentes, através daquilo que com eles apontam no brinquedo em uma nova busca relação entre si. Com isso, as crianças formam para si seu mundo de coisas, um pequeno no grande, elas mesmas. Então, as crianças, elas percebem por observação dos adultos aquilo que é interessante ou não para elas, e elas criam o próprio mundo e colocam neste mundo o que é do seu interesse, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é orientar, é estar presente, mas em nenhuma medida dizer, né, rechaçar a leitura, a imaginação de uma criança, porque aquilo não é adequado, né, ou aquilo tem que ser pensado, porque de uma maneira ou de outra, a criança ela está tendo contato, quando ela está tendo contato com o texto literário, ela tem contato com a experiência estética. E ela está experienciando aquilo, e ela conhece, ela consegue perceber por que determinado texto faz sentido para ela ou não, né? Muitas vezes, assim, um texto que nós podemos achar maravilhoso, né, nossos alunos não vão achar, porque eles têm um outro repertório, uma outra visão de mundo, né? E isso também tem que ser respeitado por nós professores. Nesse sentido, a leitura literária ela vai promover um encontro do eu, né, nosso, da gente mesmo, com o outro, né? Essa alteridade. Quem é esse outro? Né? É a sociedade, são as pessoas que nos cercam e consigo mesmo. Então, com a gente mesmo, a criança vai ter contato com ela mesma e com outras crianças. A Michelle Petit vai dizer que a leitura é um gesto de reconstrução de si, com um apoio simbólico, como um espaço de refúgio e de reorganização interior. Né? Então, a leitura ela põe ordem no caos do mundo. Então, ler literatura, segundo a Colomer, é experimentar mundos possíveis com suas emoções, dilemas e formas de ver a realidade.
a realidade é sempre diferente de acordo com os óculos que a gente usa, né? Então, conforme a gente muda de posição, quando a gente se coloca no lugar do outro, nós vamos experienciar, no dizer do Benjamin, diferentes mundos, diferentes formas de ver o mundo. Ler também estimula a empatia, a imaginação e a sensibilidade, né? É uma questão que eu tenho colocado com bastante frequência e que a Lajolo volta a falar, né? A literatura, ela não tem um valor imediato, ela não se aplica a nada, né? Ela não serve para nada, né? Para que serve a literatura? Para nada. É para a gente ter contato com a arte, para a gente se tornar mais humano, para a gente se colocar no lugar do outro, perceber o outro, modificar a nossa ação com vista naquilo que o outro também sente. Né? Então, a leitura literária ela é valiosa por si mesma, né? Pelo contato que a gente tem com ela só, não pelo que ela ensina, nem porque ela é moralizante, mas por si mesma, pela representação de mundo diferente do nosso que ela faz. Então, de tudo que a gente tem dito até aqui, nós temos que ressaltar que a literatura infantil não precisa apresentar lições de moral, né, muito presentes nas fábulas. Se a gente for pegar como exemplo as fábulas de La Fontaine e Esopo, geralmente elas finalizam com uma moral para dizer como você tem que agir, né? Você precisa ser mais paciente, você precisa respeitar as diferenças, você precisa, olha, o apressado come cru, né? É uma moral, assim, da história, vamos dizer. E, na verdade, a preocupação da literatura seria formular, né, de acordo com a Lajolo, uma ética do sensível, porque quando a gente vive, né, os dilemas e o mundo das outras personagens, nós vamos construindo, né? E aí a criança, no nosso caso em estudo, constrói também a sua forma própria de sentir e agir. E nesse sentido, Petit diz que ler pode ajudar a criar uma distância entre si e o sofrimento vivido, e ao mesmo tempo servir de espelho, onde a criança se reconhece e se transforma. Então, ao mesmo tempo, a criança ela experimenta emoções que não vão ser de todo positivas, mas ela precisa experimentar para que ela se reconheça e se transforme, para que ela perceba, por exemplo, coisas como luto, que ela consiga criar uma distância entre o que é vivido e o que não é vivido, entre o que é real e o que é ficção. A Ana Maria Machado, falando, né, sobre essa mesma questão da formação ética dos leitores, vai dizer que o livro permite que a criança entre em contato com o outro e consigo mesma, e assim ela amplia o seu repertório afetivo, estético e ético. Então, todos esses três pilares são desenvolvidos pela leitura, né? Pela leitura e pelo livro. Na escola, o que muitas vezes acontece? O livro é levado para a escola e utilizado como um instrumento didático, como uma coisa assim para passar aquele momento de aula, né? E às vezes a professora faz perguntas que não são relacionadas ao texto, que tem mais relação com a vivência social e histórica da pessoa, e isso esvazia o texto. E, ao contrário, a proposta da escola deve ser a de garantir o acesso do livro como arte, deve ser a de garantir o acesso à literatura e não a instrumentalização dos textos, né? Então, é nosso papel também como professores
né, de educação infantil, como professores de crianças e adolescentes, pensar em tratar, né, cobrar da escola que ela trate a literatura como arte, o acesso ao texto literário como essencial para a formação daquele estudante. Sobre isso, e com base também no que a gente tem dito até agora, a Colomer vai dizer que a escola deve preservar a leitura como espaço de prazer e de fruição, não apenas como ferramenta pedagógica. Né? Então, a gente percebe que são vários os autores que falam disso, né? E que nós não estamos sozinhos quando propomos essa ideia, né? De que a escola tem que fornecer esse conhecimento, essa educação para o sensível, né? Para o crítico também, mas para o sensível, para o artístico. Segundo Lajot, nós vamos retornar um pouquinho, a escola tem poder de censura estética, exercida em nome do bom gosto, sobre a produção literária. Nós já falamos um pouco disso. Né? Essa função da escola, ela é seletiva. Né? A escola diz o que é ou não que precisa ser lido. E por isso também tem que ser repensada, sempre com sensibilidade e criticidade, porque o acesso à literatura é um direito cultural e simbólico, porque todas as crianças, né, como todos os adultos, também têm direito ao encantamento, à fantasia e à construção de sentido. E para finalizar, assim, para a gente retomar um pouco do que foi dito também, a leitura literária é uma experiência poética, subjetiva e transformadora, né? A literatura é um direito e uma necessidade humana, nós precisamos de tempo para exercer a fabulação, né? E a escola, ela pode desenvolver um papel importante na formação de sujeitos sensíveis, né? E não apenas na imposição de uma certa moral, né? Então, nós, como professores, também devemos pensar que mediar a leitura é também mediar escuta, acolhimento e alteridade. É perceber o outro, é perceber, é se abrir para o outro. Né? A leitura de literatura é um convite para você perceber que você não está sozinho no mundo. A leitura pode ser solitária, mas você não está sozinho, né? O mundo que te cerca é muito maior e você tem que perceber tudo isso que está ao seu redor. E a proposta da leitura literária com crianças é que elas percebam, né, este mundo todo enorme, grande, ao seu redor e que se sintam acolhidas por ele. Assim, nós chegamos ao final da nossa aula. Essas são as referências. Espero que vocês tenham tido um bom momento de aprendizado, bons estudos e nos vemos na próxima aula.